Vamos hoje abordar esse tema, a verdadeira pureza, o último do mês, e se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, do item 8 ao item 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Kardec colocou esse item neste capítulo, bem-aventurados os que têm puro o coração, e a verdadeira pureza associou-se a passagens evangélicas que aqui ele mencionou, de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20, e uma outra de Lucas, do capítulo 11, versículos de 37 a 40. Então nós vamos relembrar o que foram essas passagens, o que ocorreu, o que aconteceu, o que Jesus disse nessa questão das mãos não lavadas. Essa primeira, de Mateus, conta que Jesus foi abordado, foi questionado pelos escribas, pelos fariseus, acerca da questão de que os discípulos não lavavam a mão antes de irem ou de participarem da mesa da refeição. E foi a oportunidade em que Jesus disse que a verdadeira pureza não é aquela de ordem externa, mas, principalmente, sobretudo, ela reside-se na sua ordem interna. E disse mais, segundo o Lucas, na passagem do Evangelho, que também sobre essa questão, e ele disse que o que é impuro não é o que entra, é o que sai do coração. Então, é dentro desse contexto do Evangelho que Kardec tece, no item 10, o seu comentário acerca da verdadeira pureza, mãos lavadas. O que isso significa e o que nós podemos tirar dessas lições. Na internet eu achei diversas palestras ou diversos comentários que abordaram essa questão. Todos eles muito interessantes, cada um dando o seu enfoque, falando de maneira que ficou até difícil de que a gente escolhesse um particularmente como a diretriz do nosso estudo de hoje. Mas tinha um aqui que é Richard Simonetti, recentemente desencarnado em Bauru, bastante conhecido nosso, do meio espírita da nossa região, porque era próximo, era de Bauru, e ele, de forma como tradicionalmente o faz em todas as suas escritas, aborda esse tema, de maneira que nós optamos primeiramente por buscar nele aquilo que pudesse nos ajudar no estudo de hoje. Ele inicia dizendo qual a finalidade da existência, ou melhor, perguntando, interrogando. Qual a finalidade da existência? De onde viemos? O que fazemos na Terra? Para onde vamos? Na realidade, é uma questão que a gente costuma colocar frequentemente dentro da convicção do estudo espírita. O Espiritismo nos revela de onde viemos, para onde vamos e aqui estamos fazendo. Então ele fez essas três perguntas
e disse: essas dúvidas inspiram, desde sempre, especulações teológicas e filosóficas. Quantas questões se levantam acerca dessas interrogações, seja em que religião for, em que concepção filosófica, religiosa e filosófica, como ele diz. O mérito da doutrina espírita, neste particular, é o contato com a espiritualidade, oferecendo-nos uma visão objetiva dos destinos humanos, sem fantasias. Aprendemos que a principal finalidade da jornada terrestre é a nossa evolução. Se nós vemos no Livro dos Espíritos, finalidade, objetivo das reencarnações, que vai dizer lá, progresso, evolução do espírito. Por que reencarnamos? Porque passamos diversas vezes por experiências da vida física. Criados em espíritos, dentro da concepção reencarnacionista da doutrina espírita, estaremos outras vezes nesta condição em que presentemente nos encontramos. Ou seja, reencarnados. Aqui ninguém está encarnado, seria a primeira vez. Com certeza, como espíritos neste estágio evolutivo que nós estamos, nós já somos espíritos reencarnados. Que encarna-se a primeira vez quando galgado a condição de espírito. Depois nós vamos reencarnando. E a finalidade da reencarnação, segundo a doutrina, é o progresso, a evolução, o progresso do espírito. Então nós estamos aqui para isso. E o Richard diz: é a nossa evolução com a conquista de valores de cultura e virtude. As duas asas do progresso do espírito. O espírito progride, é inexorável o progresso, é uma das leis da natureza. Mas em que constitui o progresso do espírito? A sua evolução intelecto e moral. Isso é ponto passivo. Desenvolvemos-nos culturalmente, intelectualmente e moralmente. Vamos conseguindo, pouco a pouco, essas conquistas. Muitas vezes, um tanto quanto fora de sintonia, conquistando de forma um tanto quanto rápida uma e muitas vezes demasiadamente atrasada em outra. Ou seja, a gente sabe que nós damos rapidamente ou até grandemente saltos de conquistas intelectuais e deixamos-nos atrasar, retardar a nossa conquista espiritual. É até certo ponto compreensível, porque a própria doutrina diz que o desenvolvimento intelectual assessora, ajuda a nossa evolução moral. Mas vamos adiante no que disse Richard Simonetti. A caminho de uma comunhão autêntica com Deus, esse nosso progresso, essas nossas conquistas, a meta suprema de nossas almas. Dores, atribulações, dificuldades, problemas que aqui enfrentamos fazem parte do aprendizado. Diz que nós estamos aqui no mundo de provas e expiação. O que não é expiação? O que é prova é aquilo que faz parte do nosso aprendizado. A expiação sempre nos será também provas, mas nem todas as provas são expiação. Isso nós encontramos no Evangelho. Quando a letrinha miúda e o óculos não está dando conta. Quando desbastamos as imperfeições mais grosseiras, poderemos dispensar essas lixas grossas. Iremos habitar planos mais altos do infinito. Isso é a escalada evolutiva, né? Pluralidade dos mundos habitados, e à medida que nós vencemos as provas, as experiências que um orbe nos proporciona, nos pode dar, nós teremos que buscar
em outros superiores as outras condições ao nosso aperfeiçoamento. Como alunos, nós iniciamos primário, no meu tempo era primário, ginásio, colégio, você iria passando e vencendo etapas e buscando as outras mais. A vida espiritual, o espírito também está nessa escola de aprendizado, buscando sempre concluir todo o aprendizado que uma escola lhe possa oferecer para que faça jus a ascender a uma jornada superior. Não é bem o nosso tema, mas é a forma como o Richard começou aqui, nós vamos entender por quê. Quando a religião representa um atalho nessa jornada, na medida em que nos conscientiza da presença de Deus, estimulando-nos à virtude e ao bem. A religião, ele diz, é um atalho. Na realidade, ela é que nos ajuda, nos estimula, nos revela que somos espíritos a caminho de uma condição que, seja qual for a religião que abraçamos, suponhamos seja melhor, ou estaremos melhor, ou chegaremos mais alto. Todos buscam, pensam nessa situação. De formas diferentes do que particularmente nós entendemos, já falamos da reencarnação como via de progresso e evolução do espírito, outros pensam também nessa conquista, nesse alcance, de outros meios, de outras formas. Mas não é bem o assunto. Há um problema nessa questão. Tendemos a corromper a atividade religiosa com o formalismo, as práticas exteriores, os ritos e as rezas. Então veja por que ele falou de tudo isso. Porque nós tendemos, nessa questão religiosa, a confundir os meios. Sabemos, queremos e buscamos o objetivo, mas nos enganamos, nos perdemos nesta jornada, nesta caminhada. E, sobretudo, como ele diz, em função do formalismo, as práticas exteriores, os ritos e as rezas. Voltamos lá atrás no paganismo, do qual ainda trazemos, as religiões, muitas ainda trazem alguns resquícios, em que formalismo, as rezas, os cultos exteriores, até hoje ainda existe. Então, essa questão do rito, do formalismo, é que nos tem levado a deturpar os verdadeiros ensinamentos que as religiões, de uma maneira em geral, o cristianismo em especial, e, sobretudo, a doutrina espírita nos tem mostrado. Mais fácil aparentar virtude, menos convidativo exercitá-la. Então é aí que nos encontramos. Ainda, infelizmente. Não vamos generalizar, né, Vinícius? Não é coisa. Podemos generalizar, né? Estou brincando com você, foi numa palestra, um dia, não. Não, eu sei, eu estou brincando. Quer dizer, lógico, estou brincando em questão daquela parte que você fez lá. Então, ele diz aqui, é mais fácil aparentar virtude, menos convidativo exercitá-la. Porque uma coisa é as nossas convicções, os nossos ideais, a nossa consciência, acerca, sobretudo, da ideia, do sentimento, do pensamento religioso. Outra questão, outra coisa, é
o exercício disso. Salvo as exceções, dentre o que nós pregamos, pensamos, adotamos, o que nós fazemos, infelizmente, ainda existe um hiato, às vezes até grande, explicável, talvez não justificável, mas explicável. Por quê? Porque nós, nesta escalada evolutiva, nessa caminhada, nessa jornada, nós estamos muito aquém do objetivo e ainda talvez pouco distante do início da jornada. Mundo de prova e expiação. Segundo estágio das categorias do mundo, mundo primitivo. Se nós estamos no mundo de prova e expiação, nós já saímos de um mundo primitivo. Mas até que nós chegamos dentro daquela classificação que a doutrina fez, Kardec fez, com orientação aqui, essência dos espíritos, ainda existem outras 3 escalas a serem alcançadas para que atinjamos o apogeu que toda criatura irá alcançar. Então, disse isso para explicar a questão dessa dificuldade que nós temos entre convicção e prática dos ensinamentos. Isso era comum no tempo de Jesus, principalmente entre os fariseus, e foi onde aconteceu aquelas situações, a questão das mãos não lavadas. Julgavam que comparecer à sinagoga, efetuar sacrifícios de animais e aves, oferecer o dízimo, cumprir as disciplinas do culto, respeitar o sábado, jejuar e observar outras práticas formais era suficiente para ter a consciência tranquila e merecer as graças de Jeová. Naquele tempo de Jesus, para os fariseus, tudo isso era mais importante. Essas questões que ele enumerou, entre outras. Se problemas surgiram no seio da comunidade em virtude de comportamento pecaminoso ou inobservância dos textos sagrados, realizava-se um culto especial, onde, por força de sortilégios, os pecados dos fiéis eram transferidos para um bode, que seria imolado. Morria a besta sacrificada pela bestialidade humana. Havia-se o sacrifício, as oferendas de animais que eram levados ao sacrifício nos altares. Muitas vezes para pagar-se, entre aspas, os pecados sacrificados. Então, ele disse aí, daí a expressão bode expiatório, que eu nunca pensei que fosse daí que tivesse saído. Hoje que lendo aqui, não sei, o Richard colocou aí, a questão, o cara é bode expiatório. Nunca tinha visto falar de onde é que tinha saído isso. Diz que é lá de trás, do tempo que os bodes, os animais, os bodes, as cabras, eram levadas à oferenda, quer dizer, morte sacrificada para benefício de outra, quer dizer, bode expiatório, quer dizer, aquele que levou a culpa. Então, disse o Richard assim, daí a expressão bode expiatório, quando se pretende arranjar um inocente para pagar por culpas alheias. Lá em cima ele disse, morria a besta, animal, né? Sacrificada pela bestialidade humana. Então veja o equívoco por que andamos e ainda muitas vezes hoje andamos, cometendo esses tipos de equívocos. Havia um ritual de lavar as mãos antes da refeição. Então, essa questão pelo qual Jesus foi questionado de lavar as mãos, não é como pode se pensar, ou por questão higiênica. Não era por isso. Era também um ritual. Não tava, a questão da censura contra as mãos do lavado não era nem questão de higiene. Era questão de ritual, como tantos outros que se usava.
Diria o leitor que se trata de algo salutar. Lavar as mãos antes da refeição, como sois adequado em outras ocasiões também. As mãos são repositórios de bactérias, mas não era essa a intenção, mesmo porque não havia a mínima noção sobre a existência de micro-organismos. Tratava-se de mera prática ritualística. Naquele tempo nem se sabia de micro-organismos, né? Você podia lavar a mão para tirar uma aparente sujeira, mas não a questão dos micro-organismos, que nem se conhecia, né? Prova de que a questão se prendia mais ao ritualismo do que à questão higiênica. Por isso mesmo, as regiões onde havia escassez de água, fazia-se a oblução areenta. Usava-se areia para substituir o precioso líquido. Então, prova de que não era mesmo para lavar, porque onde não tinha água se fazia aquele mesmo gestual com areia. Vamos ver. No aspecto higiene, seria preferível não fazer nada. Ritual enjoado. Devia-se banhar as mãos 2 vezes, até os pulsos. Na primeira eram retiradas as impurezas. Na segunda, as gotículas residuais contaminadas. Depois ficavam erguidas até secarem. Mera tradição dos antigos. Tornara-se prática formal que se devia observar com rigor. A maior divergência de Jesus com o judaísmo dominante era essa intransigência. Quer dizer, o que pegavam aí entre Jesus e os judeus, o judaísmo, era essa intransigência dos judeus quanto ao formalismo, aos rituais. Eles eram ferrenhos, muito apegados, tanto que foram questionar Jesus. Importa, o mestre reiterava que os aspectos exteriores da religião são secundários. Importa o empenho de renovação, o esforço para cumprir a vontade de Deus, amando e servindo o semelhante. O Cristo, e isso foi o que pegou mais na passagem dele naquela região, entre os judeus, os fariseus e todos aqueles povos com quem conviveu, foi esse combate que ele fez a esses formalismos. Quando ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, ele falava da lei de Deus. E que o Jesus disse? Maior mandamento, quando interrogado, amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo igual a esse é o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. Quer dizer, ele excluiu todo aquele formalismo, todo aquele ritualismo que vinha lá de Moisés e que também sofreu os apêndices da prática, da comodidade com que muitas vezes a gente supre as nossas necessidades de atos formais em consoância com as leis de Deus, trocando-as por facilidades das nossas convenções sociais, humanas e terrenas. Trocando de miúdo. Quantas vezes nós preferimos participar daquilo que é exterior, mais fácil, mais prático, mais vistoso, mais conforme os modismos, do que nos aferrarmos, nos apegarmos aos verdadeira prática do que Jesus nos ensinou, consoante o conhecimento das leis, do que determina as leis eternas e imutáveis do Criador.
A lei de Deus é o amor, é o bem, é a caridade. Aí residem as nossas obrigações que nós temos para, primeiro, conosco mesmo, os beneficiários da sua prática, da sua vivência, da sua observância. Porque vivermos no amor e no bem não é aquilo que nós fazemos porque outrem precisa. Nós precisamos fazer isso porque nós precisamos disso. Como é que nós, finalidade das encarnações, o progresso do Espírito, a nosso crescimento, a nossa evolução, objetivando alcançar uma destinação, objetivo, afinal, a que todos nós está reservado. É a prática do bem. Caridade, segundo ensinava Jesus, ser bom, ser indulgente, perdoar, toda essa prática que independe de ritual. Lembra-se que Jesus disse, antes de ir de fazer a sua oferenda, vá primeiro reconciliar. Então existia coisa, já dizia ele, mais importante do que a oferenda. Que o coitado do bode acabou pagando o pato, né? Aí virou a mistura do pato com o bode, né? O bode expiatório pagando o pato, né, alemão? Virou uma confusão danada aí. Frequentemente, aproximavam-se os escribas e fariseus, enviados pelas autoridades religiosas de Jerusalém, a fim de vigiar suas ações. Cristo estava ali fazendo as suas pregações, mas ele era vigiado pelos sinédrios, pelos mandatários das leis judaicas. Não pensa que ele esteve ali livremente. Então, depois ele foi levado ao sacrifício. Mas mesmo durante a sua pregação, ele estava sempre sendo observado. Porque os judeus, os fariseus, como disser aqui, eles eram severos com a prática ritualística. Tanto que, segundo dizem os historiadores, os estudiosos, Jesus contrariou eles em muitos pontos. E uma das questões que pegou pesado, vamos dizer assim, como a gente diz, foi a questão do sábado. Que não trabalhar no sábado, e Jesus curou no sábado. Então, Jesus não só falou, como agiu, contrariando aquilo que era sagrado para os judeus, o que levou a ira, levantou a ira deles contra o Cristo. A fim de vigiar suas ações. Jesus operava prodígios, transmitia orientações, ensinamentos que contrariavam a orientação mosaica. Era preciso cuidado. Aquele Galileu, que muitos julgavam o Messias, poderia subverter a ordem religiosa. Era o que pensavam os judeus. Acompanhando seus passos durante o ministério da Galileia, constataram de pronto falta gravíssima. Os discípulos do Nazareno não se submetiam ao ritual das mãos. Talvez até as lavassem, mas superficialmente, sem cumprir os preceitos. Às vezes até lavavam, mas sem cumprir o preceito. Qual é o preceito? Lembra? Tinha que lavar 2 vezes e ainda, né? Esperar ela secar no vento. Naquele tempo não tinha aquela maquininha que hoje nos todos, né? Se tivesse aquele tempo, hoje precisava esperar o ventão bater mesmo. Se desse uma calmaria, então, aí não secava a mão mesmo, né, irmão? Acompanhando os seus passos durante o ministério de Acalá, já falando, tantos assuntos importantes, tantas lições a aprender com o mensageiro divino, e eis um bando de lunáticos, preocupados com formalidades
envolvidos em ridículas querelas. De tanta coisa que o mestre trazia, tinha para ensinar, estava ensinando, e aquela turma dos judeus se apegando aí à questão da mão não lavada, do trabalho no sábado e outras pequenas coisas. Tantos e questionavam: por que transgridem seus discípulos a tradição dos mais velhos? Perguntavam a ele. Porque aquilo era tradição, já vinha, né? Lá de trás. Pois não lavam as mãos quando comem, respondeu Jesus. A esses questionamentos houve as respostas de Jesus. E por que vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Moisés ensinou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, seja punido com a morte. Vós, porém, proclamai: quem disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai e sua mãe. O Moisés tinha colocado: honrai vosso pai e vossa mãe. E eles ali, os judeus, acharam uma saída para essa questão. Se eles fizessem a sua oferenda, fizessem uma oferenda, eles não precisariam cumprir necessariamente essa questão de honrar o pai e a mãe, que era, na realidade, não só obedecer, como fazer tudo o que um filho deve em relação ao pai. O sustento na velhice, a ajuda na dificuldade, o respeito, honrar, envolvia toda essa questão. Era uma lei mosaica, mas que os judeus acharam uma saída. Fazia-se uma doação, oferenda, isentava-se do mandamento. Então, quando eles perguntaram para Jesus por que estavam contrariando uma lei dos antigos, que era lavar as mãos, Jesus veio com essa para cima deles. E vocês? Não disse Moisés: honrai o pai e a mãe? Vocês acharam um subterfúgio, uma saída? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo honra-me com os lábios, enquanto o seu coração está bem longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Um equívoco que o Isaías já tinha dito, em que o povo se encontrava, né? Louvando com os lábios, mas, na realidade, nada fazendo que estivesse em acordo com os verdadeiros ensinamentos de Jesus, ou particularmente com as leis do Criador. Honrar pai e mãe implicava não apenas em respeitá-los, mas também em dar-lhes amparo e assistência na velhice. No entanto, para livrarem-se desses encargos, certamente vários daqueles questionadores situavam seus bens como corbã, isto é, constituem ofertas ao templo. Poderiam ser utilizados para os que desejassem, menos para dá-los aos genitores. Corbã, né? Corbã. É um termo, era o termo usado para aquilo que se reservava para oferenda, para não necessariamente precisar ser utilizado em auxílio e ajuda aos pais. Assim, sentiam-se desobrigados de ampará-los na velhice, não obstante o preceito divino, que era uma das leis de Moisés, um dos 10 mandamentos. Mais interessante e econômico cumprir o corbã. Mais interessante e econômico cumprir o corbã.
Era muito mais interessante pegar a doação e fazê-lo do que ficar ou ter a incumbência, sobretudo, de cuidar dos pais, de ampará-los na velhice. Com o invejável conhecimento das Escrituras, Jesus expunha as mazelas dos escribas e fariseus. Como sempre, buscaram lã e saíram tosquiados. Todas as vezes que eles buscaram pegar Jesus em contradição, aconteceu o que o Richard disse aqui: buscaram lã e saíram tosquiados. Quando perguntaram a ele, né, porque não queriam pagar imposto aos romanos, se devia ou não pagar imposto, ele pegou a moeda, né, e do lado tinha a efígie do César, da outra, e dai a Deus o que é de Deus, César o que é de César. Sempre sabiamente, de maneira simples, Jesus se respondeu aos questionamentos dos judeus, mostrando nos erros em que eles incorriam, de forma serena e tranquila, como sempre foram as suas ações no seu apostolado. Voltando-se para a multidão, Jesus enunciou um de seus ensinamentos mais importantes: ouvi-me todos e entendei. Não é o que entra. Isso ele fez, isso está lá nesse do Lucas, quando perguntaram que ele não lavava a mão, né? Ele chamou o povo, né? E disse assim: ouvi todos e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, é isso que o contamina. A verdadeira pureza, mão não lavada. Então, não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. E essa questão do que é o que sai pela boca se torna um capítulo à parte. Porque, na realidade, verdadeiramente, nós externamos, nós manifestamos, como Jesus vai dizer e diz aqui, sobretudo aquilo que vem do nosso coração. E o que é o nosso coração? É a sede do nosso sentimento. A alma tem no coração, a alma que é o compêndio. Nós, que somos espíritos, temos na alma, no coração encarnado, como se diz, a sede dos nossos sentimentos. Nós falamos, a não ser que estejamos enganando ou queiramos enganar ou dissimular, mas normalmente, quando não estamos na prática desses delitos, nós falamos daquilo que está cheio o nosso coração. E, portanto, não foi o que nós comemos, não foi o que entrou, não é o que entra pela boca que nos torna impuros, mas sim aquilo que nós manifestamos. Nem precisamos falar necessariamente, né? Mais tarde, conversando com os discípulos, explicou: tudo que entra no homem não pode contaminá-lo, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado em lugar escuro. O que sai do homem, isso é o que contamina, pois do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a malícia, a mentira, a intemperância, a inveja, a calúnia, o orgulho e a loucura. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja que muitas coisas que procedem, na realidade, necessariamente não é o verbo, não é a palavra, é o pensamento, é o sentimento, são as manifestações. Então tudo isso que nós externamos, não só necessariamente verbalmente, mas de todas as formas. E quantos aqui foram enumerados? E tantas outras é o que contamina. Porque o que nos marca o espírito
é justamente aquilo que nós manifestamos em pensamentos, sentimentos, atos, ações. Isso é o que nos contamina. A pior contaminação não está no que comemos, que atende às necessidades do organismo com eliminação dos resíduos. Vem do coração, extravasa o que está dentro de nós. Vem do coração, extravasa o que está dentro de nós. Opera-se em 3 estágios. Sentir, a reação aos estímulos exteriores. Pensar, a consciência do que sentimos. Falar, a verbalização do que pensamos. Então, nós sentimos, pensamos e falamos. Exemplo típico. Nosso comportamento diante das injúrias, a partir de sentimentos negativos que moram em nós. Um exemplo. Primeiro estágio, grande raiva diante de uma injúria. Segundo estágio, pensamentos inamistosos. Terceiro estágio, descontrole emocional, palavrões, ofensas e agressividade. Veio tudo do coração. E desde lá, a manifestação da raiva, do pensamento e dos consequentes e futuros descontrole, vem tudo do nosso coração. A gente fala coração porque, como disse lá atrás, é tido como a sede do nosso sentimento. Mas o coração sente, fala, nós falamos, manifestamos aquilo que na realidade trazemos na alma. Uma reação dessa natureza não está subordinada ao mal que nos faz. Nasce dos sentimentos que mobilizamos da maneira como reagimos. Nada tem a ver com aquilo que nos faz. O mal está na reação que nós transmitimos, manifestamos em relação àquilo que pretensiamente nos fizeram. Nada tem a ver com o que nos chega. Tem a ver com o que nós manifestamos. Há pessoas que se exacerbam tanto a mágoa na loucura instantânea de que não têm um mínimo de controle sobre as emoções, que podem sofrer colapso fulminante. Quer dizer, nós já começamos nos prejudicando em virtude de como acolhemos, de como sentimos aquilo que vem de fora. De tal forma que pode ocorrer até sucumbirmos, termos aí um derrame, alguma coisa. É sabido que mágoa, ressentimento, todos esses sentimentos ruins, se guardados, se manifestados, eles nos trazem prejuízos físicos. Está explicado, está ensinado, está comprovado que tudo isso nos ocasiona mal-estar. Saímos, levantamos bem, passamos por um desconforto de um encontro, de uma conversa, de uma situação, e a primeira coisa que nós falamos, estragou meu dia. Por que se fala estragou o dia? Porque vai ficar o dia inteiro pensando naquela coisa, naquilo que parece ter sido uma ofensa, naquilo que parece ter sido uma coisa ou outra que nos desgostou. Quem é que vai ser prejudicado? Foi aquele que ocasionou em nós? De jeito nenhum. Nós mesmos. Então veja como é que a gente está equivocado na nossa maneira de... Outras experimentam contaminação cumulativa. As pequenas irritações, as ofensas não esquecidas,
Os pensamentos negativos, o palavreado chulo, envenenam lentamente nossa alma com reflexo na economia física, psíquica, dando origem a males variados. A gente vai, como uma bateria, né, que acumula energia, a gente vai acumulando esses sentimentos negativos que a gente, não diria absorve, a gente manifesta, a gente expõe, porque isso não vem de fora. Mágoa, ressentimento, ódio não vem de fora, ele vem de dentro. É nós que damos vazão. Então a gente vai alimentando de forma que ele só tenha a nos corroer, física e espiritualmente. A partir da observação de Jesus, podemos definir como andamos espiritualmente, analisando nossos pensamentos. Eles informam com precisão quais são os inquilinos do nosso coração. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é nesse capítulo que nós falamos, Allan Kardec faz interessante colocação no capítulo 8, anunciando 3 atitudes reveladoras. Então vamos ver o que está ali. Não pensamos mal. Não pensamos mal. Grande progresso. Estágio superior. Encontramos uma pasta cheia de dinheiro. Pequena fortuna. Imediatamente decidimos. Preciso encontrar o dono. Quer dizer, essa é a reação naquele que não pensa no mal, diante de um fato real, dessa questão da mala do dinheiro. Outros saem correndo com ela, né? Já foi. Pensamos-nos mal, mas repelimos. Relativo progresso. Estamos a caminho. Diante da pasta, divagamos. Que beleza! É suficiente para a viagem de meus sonhos. O carro, a casa, tantas coisas que estão precisando. Sentimos-nos tentados a ficar com ela, mas a consciência vence. Procurarei o dono. O estado intermediário que nós podemos estar. Já ainda não sofremos a tentação, mas resistimos a ela. Pensamento no mal, pensamos no mal e nos comprazemos. Senso moral incipiente, pequenininho ainda, nascendo. Apropriamos-nos da bolsa, justificando. Dinheiro perdido é de quem o encontra. Veja como podemos agir em 3 situações, na mesma situação, de 3 maneiras diferentes, demonstrando aí a quanto vai nosso senso moral. Ele deu a questão da mala de dinheiro. Isso é interessante, que volta e meia passa alguma coisa disso, né, na televisão. O limpador que achou não sei quantos dólares no banheiro do aeroporto e devolveu. O taxista que achou uma bolsa de dinheiro no carro e procurou devolver. Pessoas simples. E o dinheiro seria... Faz uma matéria, O que seria, na realidade, deveria ser a normalidade. Na realidade, não é, infelizmente. Exceção, vira exceção. Raros situam-se na primeira categoria. Aquele que já resolve, já fica preocupado em devolver. Raros situam-se na primeira categoria. Se somente cogitássemos do bem, se puro fosse o nosso coração, não estaríamos na terra. O Richard dá uma justificada aqui. Porque aquela situação, aquele comportamento primeiro, é de espíritos já bastante elevados, o que não é comum ainda em nosso meio. Resta saber se o mal que asilamos
aquilo que ainda trazemos, nos incomoda. Se estamos preocupados em identificá-lo. Se empregamos nosso melhor esforços por eliminá-lo. Ou não pensamos nisso. É uma questão importante para nós, atualmente, pelo menos nesse estágio. É pelo menos nos preocuparmos com a nossa condição moral atual, em exercitar o melhor forma possível aquilo que não as leis dos homens nos pedem, nos exigem, mas o que a nossa consciência, que é a sede das leis divinas, já nos pode dar, proporcionar. Reconhece-se o verdadeiro espírito, o cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em vencer as suas más tendências ou más inclinações. Então nós estamos nessa fase. Que importa o esforço que nós fazemos nessa busca. É o que acontece conosco quando se manifesta essa presente condição. É aquele arrependimento que nos bate acerca de uma medida, de uma resposta tempestiva que nós damos. Não devia ter feito isso, não devia ter respondido assim, não devia ter agido assim. O que demonstra isso? Nós não estamos naquele primeiro estágio, mas nós estamos nesse segundo. E que, embora impulsivamente ainda agimos assim, nós já temos consciência quase que imediata de que estamos em falta, em erro. E este é o caminho, é o começo, é o início. Conscientizar-se e reparar. Entende, compreende e repara. Se nós estivermos no exercício dessa segunda opção, já está bom demais. Porque é uma condição razoável para o atual estágio evolutivo deste nosso orbe. Se alimentamos ideias invejosas, maliciosas, viciosas, agressivas e tudo mais que nos torna impuros, temos longa jornada pela frente. Se numa análise nós encontrarmos esse sentimento em nós, é prova de que nós ainda temos muito a caminhar. Nós estamos muito longe. Quer dizer, nessa amplitude, porque nós falamos mundo de provas e expiação. Não mais mundo primitivo, mas como mundo de provas e expiações, nós temos espíritos que aqui chegaram recentemente e espíritos já prontos ou a caminho de deixar essa condição. Então é muito elástica a condição dos espíritos dentro de um mesmo orbe. Nosso mundo de provas e expiação, aonde o mal, qual a característica? Segundo, onde o mal prepondera. Mas o mal não prepondera em todos nós. Falando-se da média, nós temos desde aqueles que estão iniciando, aqueles que já estão deixando. Então, dentro de uma análise que nós podemos fazer, nós vamos notar por quanto tempo, por quanta luta ainda nos espera. Então, o Richard diz, se alimentamos ideias invejosas, maliciosas, viciosas, agressivos e tudo que nos torna impuros, temos longa jornada pela frente. Que jornada é essa? Jornada de progresso, de luta. E num mundo difícil. Temos assim, testes assim, ensejam uma avaliação importante, que devemos efetuar com frequência. Estamos assimilando os valores da religião, buscando a verdadeira pureza, ou a encaramos como mera formalidade, no propósito de atender nossas conveniências, como faziam os fariseus? Chegamos lá.
Quer dizer, a nossa pureza é mera aparência, como eram os fariseus. Estamos vinculados a essa igreja, a essa atividade, a esse pensamento, a esse ideal religioso, a essa convicção de alma, de coração, ou apenas, tão somente, verbalização. É o que ele diz. A propósito de atender nossas conveniências. Porque muitas vezes, ou muitas das coisas às quais nós aderimos, neste particular, às vezes ainda é por conveniência. É importante que eu participe disso, que eu faça isso, ou que eu haja assim. Então, mais do que conveniência, as coisas que nós devemos abraçar é aquilo que realmente nós sabemos, estamos convictos que nos interessa. Como espíritos fadados, determinados ao progresso, e que a eles estamos realmente determinados a alcançá-los. Não por questões outras que não sejam a nossa sincera vontade e desejo de ascender nessa escalada evolutiva, nessa caminhada e aproveitamento desta maior dádiva que Deus nos deu, que Deus nos dá, que são as reencarnações. Uma dessas que nós presentemente estamos vivenciando. Isso é uma dádiva, é uma bênção. É daqui que nós vamos tirar valores que poderão ou não nos proporcionar, nos situar um pouco mais aquém nesta longa escalada e jornada evolutiva. O Emmanuel, para nós terminar, escreveu aqui na lição 97 do livro Vinha de Luz, ele aproveitou o versículo 18 de Mateus, desse capítulo 15, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, segundo Mateus 15, 18. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à nossa felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra. Movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, desde causa e efeito, retorno, lançando ruína e aniquilamento. Todos pagarão, todos receberão de volta aquilo que emitiram. Então, costuma-se dizer, quando a gente se vê uma nação, se vê uma região, se vê algum lugar em que existe algo assolador, vincular-se àquelas situações, a vivências pretéritas que, porventura, aqueles espíritos tenham passado, em que causaram destruição, causaram dores e, por suas vezes, a gente se fala em expiação, que é o resultado colhido em função da nossa semeadura. Fala-se em expiação coletiva, que é quando isso ocorre de forma grupal. Mas, com certeza, tirando-se
as ilações que muitas vezes equivocadamente se fazem a respeito, nós sabemos que dentro da lei eterna e imutável do Criador e do processo que nós e a doutrina nos demonstra, se processa as leis, realmente é isso que ocorre. É o que ocorreu conosco, que está ocorrendo conosco e ocorrerá conosco. Ou seja, estaremos sempre colhendo o fruto da nossa semeadura. E ele será da qualidade e intensidade da qual nós semeamos. Por isso que ele falou do íntimo dos tiranos. Né? Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Jamais, nunca, ninguém, nenhum de nós, ninguém, se furtará ao cumprimento da lei divina. Por isso que nós vemos na multiplicidade das existências a lei divina, a justiça divina, a sabedoria divina, o amor divino. Porque se está nos dando oportunidade e condições de repararmos os erros, que só a nós compete fazê-lo, é porque Deus nos ama. Deus quer o nosso bem e nós estamos todos determinados a chegar a termo, que é o apogeu da evolução que todo ser, toda criatura chegará. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Ainda quando. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem se mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. É isso, gente, o que nós tínhamos aí, a verdadeira pureza. Aproveitou-se o Kardec dessa questão das mãos não lavadas, que foi da qual ele foi questionado pelos judeus, mãos não lavadas, e trouxe-nos esse ensejo de falar sobre a verdadeira pureza. Qual é essa verdadeira pureza? Aquela que nós manifestamos. Essa é a verdadeira pureza. Aquilo que
o nosso bom e melhor sentimento, com o nosso bom e melhor sentimento, nós podemos externar, manifestar. Aonde? Aonde e quando junto de irmãos estivermos. Ou até mesmo no nosso recolhimento, nos momentos de recolhimento em que, como Jesus ensinou, nós podemos entrar em contato, em sintonia, num estado favorável e superior e conseguir, de boa e melhor forma, levarmos, externarmos a pureza. Quando Jesus, falando da oração, disse entrar no seu quarto, estava nos ensinando uma condição de podermos, de forma melhor, manifestarmos a pureza, a nossa melhor pureza. Aquilo que nós temos, que já construímos, que já desenvolvemos. Isso é que nosso compromisso perante as leis de Deus, a manifestação. E lembrando de que ela tem origem lá no fundo do nosso pensamento, do nosso sentimento e das consequentes manifestações e atitudes que, em frente disso, nós podemos tomar.